Olá pessoal, então estamos chegando aí no fim desse ano cabuloso de 2020, né? A Revolução Francesa a gente viu, não vai ter trabalho, nada, que daí já estamos encerrando, mas eu vou deixar gravar já para vocês aqui da independência do Brasil, né? Que teve diretamente influenciado lá da Revolução Francesa, que a corte de Portugal vai fugir para o Brasil por causa do Napoleão. Então, vai começar a encrencar lá, o rei de Portugal vai fugir para o Brasil e o Brasil vai virar um país, né? Vai deixar de ser. Primeiro vai virar Reino Unido a Portugal, e daí em 1822 que vai se separar de vez, né? Então vamos ver um pouquinho aí. E vocês aproveitem para estudar, para aprender, né? Não adianta querer só tirar nota. Então esse ano aí triste, talvez ano que vem vai ser assim também, né? As aulas à distância. Então vocês se liguem e aprendam, né? Aproveitem para estudar na internet. Quem tem acesso, quem não tem vai ter que meter a cara nos livros e se empenhar um pouco mais. Mas é a nova ordem mundial aí, preparando para o novo mundo que vai vir, hein, que nós vamos estar aí vivo para ver, com fé em Deus, né? Então essa parte aí chama de período joanino, que é o rei de Dom João, né? Que ele que fugiu para cá, daí era o pai do Dom Pedro I, que é pai do Dom Pedro II, né? Então, das primeiras bandeirinhas do Brasil aí. Já para vocês saberem no comecinho, o verde e amarelo do Brasil, que vocês devem ter aprendido lá com a professora do primário lá, que ela também foi enganada, que eles falavam que o verde é das matas e o amarelo das riquezas, né? Então, isso daí não quer dizer nada dessas coisas aí. O verde era da casa dos Bragança e o amarelo da Áustria, que eram das cores das famílias, né? Da família do rei e a família da rainha da Áustria que casou com o rei, né? Então, eram essas duas cores aí. Então, como é que vai começar a fuga da família real, né? Então, o Napoleão lá, depois da Revolução Francesa, ele vai fazer o bloqueio continental, que está ali no mapinha no canto ali, para prejudicar a Inglaterra. Esse bloqueio era para os países da Europa não fazer comércio com a Inglaterra. Ali, vocês estão vendo o mapinha ali, a ilha lá em cima da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, né? E o resto era a Europa ali, e o bloqueio tá deixava os navios lá e não deixava passar navio nenhum para fazer comércio. E o rei de Portugal estava negociando tanto com a Inglaterra como com o Napoleão. Então ele mandava carta para um e para outro dizendo que não, estamos fechado aí, né? Então daí em 1806 que ele decretou o bloqueio continental. E daí o Dom João, que era da dinastia dos Bragança, né? Lembra lá, dinastia, sucessão de soberanos da mesma família. Então eles já tinham esse plano de fugir para o Brasil, que já tinha lá de anos já, que se desse alguma BO grave, eles iam fugir para a América, né? Então eles já tinham esse protocolo de fuga aí. Então quando Napoleão vai invadir Portugal, que a hora que ele viu que o rei estava engrupindo ele, ele chegou lá, não tinha mais ninguém da corte, né? Só tava a população portuguesa lá, os ricos e a galera nobre. Veio umas 15 mil pessoas vieram pro Brasil nessa fuga aí. Então aí ó, uma pintura do dia que eles foram se arrumando, levando as coisas pro porto lá, até que um belo dia chegou todo mundo e foi, e tipo, não avisaram ninguém, né, da população em geral, né. Antes que veio 19 navios pra cá, com toda essa galera aí dentro. Tem um livrinho que é bem legal, um HQ, Independência ou Mortos, que daí é meio com zumbi na história, mas mistura a história de verdade com a história que o autor criou ali, né. E daí tem um detalhe que o navio que tava o rei, ele meio que se perdeu na viagem, foi pra Bahia, pra Salvador, e o resto da galera, todo mundo foi pro Rio de Janeiro. Daí no livrinho eles fazem como se o navio do rei tivesse com um zumbi, né? Por isso que desviou a rota. Mas eles sabiam muito bem que foram lá, não se perderam, porque os portugueses eram os melhores navegadores que tinha, né? Então, o que aconteceu, né, na hora que deu a fuga de Relevante? Acabou o pacto colonial, que o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Então, quando o rei veio para cá, ele tinha que fazer comércio com outros países, né? Então, ele já abriu os portos também, que antes só podia comprar produto de Portugal, não podia comprar de país nenhum. Então, já liberou. Teve a imprensa, veio para o Brasil, que hoje em dia é um lixo a imprensa, né? Mas começou aí, era a imprensa livre. Depois, mais pra frente, o Dom Pedro II, a galera zoava ele no jornal, fazia piadinha, ele deixava, ele era bem tranquilo. Foi fundado o Banco do Brasil, que tinha que ter um banco, né? Um novo país sem banco não vai funcionar. A biblioteca dos portugueses lá da corte veio, tinha 60 mil volumes, né? Era uma das maiores bibliotecas da época, e veio pro Brasil e ficava aí as moscas. E daí o Brasil deixou de ser colônia e foi elevado a Reino Unido, né? Então, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, seria que nem a Inglaterra é um Reino Unido até hoje, né? Eles são lá
a Inglaterra mesmo, a Escócia, a Irlanda e o país de Gales, né? São 4 países em um Reino Unido sob só a rainha, né? A rainha é a rainha dos 4 países. Teve a missão artística francesa, que vieram fazer, pintar, registrar as coisas, não tinha máquina fotográfica, né? Então tinha que ter os artistas para desenhar e fazer as coisas. E a missão científica dos austríacos. Então que vieram estudar as plantas, ver como é que era o Brasil, como é que não era, tipo biologia, estudar os animais, ver a natureza, ver as coisas que não eram descobertas ainda, né? Nesse mundo novo aí. Então aí que o Brasil deixou de ser colônia e vai virar o Reino Unido. Aí é o dia que oficializaram a coisa, ali um busto do Dom Pedro I. Aí tipo um cheque do Banco do Brasil, né? Um documentinho ali que valia dinheiro. Ali uma pinturinha do Rio de Janeiro, ali como é que era o porto, né? Movimentava era com o porto, não tinha carro, só carroça, né? Então a cidade tinha que ser portuária para carregar coisas e transportar. E aí tem um jornalzinho da Gazeta do Rio de Janeiro, né? E aí vai ter a Revolução Liberal do Porto, em 1820. Então o rei ficou de 1808 até 1820 aí. Deu Napoleão perdeu lá, o resto dos países europeus tiraram ele do poder, né? Ele não foi morto, nada, eles deixaram ele. E ainda conversa que ele fugiu e se escapou, morreu de velho sozinho. Então a galera lá em Portugal começou a pedir para voltar ao rei, né? Como é que nós estamos aqui, um país aqui sem rei? Então começaram a fazer a movimentação lá, pedir para o rei voltar e tal. E daí chegou uma hora que não teve mais jeito, o rei teve que voltar, né? Que foi nessa Revolução Liberal do Porto de 1820. Só que daí o rei foi malandro, que a galera ficava falando que o Dom João era bobão, de bobão ele só tinha fama porque eles não gostam de valorizar a história dos impérios, né? Eles gostam da revolução, não gostam da tradição. Então ele foi malandrão e voltou para Portugal, tem que voltar mesmo, só que não levou o filho, né? Então deixou o Dom Pedro I como príncipe regente. Então ele ficou aí, e daí dali 2 anos que vai ter a proclamação da República, né? Que nós falamos mais outro dia aí, na próxima aula. Então vocês têm que aproveitar, estudar, né? Conhecer um pouquinho, pelo menos, mais da história do Brasil, para não ser uns aranha enganados aí pelo sistema. E acordar pra vida, né? Que em 2021 provavelmente vai ser assim. E vocês vão ter que se virar aí, né? Vão estar no terceiro ano que vem. Tem Enem, tem vestibular. Quem pretende estudar, né? Que mal não faz, você tem um diplominha. Não é necessário para você ter sucesso na vida ter o diploma, mas para mandar a sociedade ficar quieta, você tem que ter o diplominha da escola e se tiver um da faculdade, né? Deus? Pelo menos o da escola vocês têm que ter da idade de vocês aí, quem não tem é um energúmeno, né? Não tem porque não quer, porque a escola é a coisa mais fácil que tem para vocês passarem, não precisa nem estudar muita coisa, só mais ou menos vocês já conseguem esse papel aí. E quem pretende estudar mais para o futuro e se formar, mal também não vai fazer, mas o que vocês têm que ter é aprender a ter o conhecimento, né? Não precisa ter o papel necessariamente para você saber das coisas, né? Você pode muito bem lá aprender, ver vídeo, fuçar e aprender a consertar o motor de uma moto sem ter um diploma do que você fez um curso de mecânico de moto, né? Você pode saber fazer as coisas sem ter o papel. Então é isso aí, pessoal. Se cuidem e até mais.